quando voltamos do Rio, ainda na juventude, fomos morar em Fortaleza, estudar em Fortaleza. Aí nós, como disse, o acaso não existe, íamos num transporte coletivo e eu comecei a conversar com um jovem, ele fazia parte de uma mocidade espírita e nos convidou para ir para essa mocidade e a gente foi e gostamos, passamos um tempo na mocidade espírita e depois fomos para as reuniões públicas de adulto e gostamos também e ficamos ao mesmo tempo na mocidade e na reunião de adultos. E quando começamos a ler obras espíritas, com aquele afã, aquele desejo de saber as coisas dos planos espirituais, aí a gente foi se aprofundando no estudo e pronto, nos tornamos a partir de então espíritas e tivemos a orientação espiritual de fundar a Casa Espírita aqui em Crateús, né? Nos afixamos aqui na cidade depois de um certo tempo, me deslocando de um local para outro e de vinda para outros locais. E um dia fomos chamados de que nós tínhamos um compromisso juntamente com a espiritualidade de fundar a Casa Espírita aqui em Crateús. Aí não faltou apoio. Foi muito interessante, choveu de assistência, de amigos lá de Fortaleza, né? De pessoas também, tudo isso é providencial. A casa com certeza já estava plasmada no plano espiritual e a gente tinha que concretizá-la no plano físico. Foi assim que surgiu a ideia, que não foi nossa, mas com certeza da espiritualidade, de fundar a Casa Espírita aqui em Crateús. Quando a gente começa a ler as obras básicas do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese científica, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, obras póstumas, o que é o Espiritismo, você passa a alcançar um conteúdo muito grande de informação, de conhecimento, de conteúdo que lhe convida naturalmente a uma mudança de perspectiva, de entendimento. É como se os horizontes da mente se ampliassem e vem aquele convite íntimo, aquele convite interior para mudanças, fazendo uma análise minha de antes de ser espírita e depois que me tornei espírita, mudou muita coisa em nossa vida. Então foi isso o que nos convidou para a mudança de pensamento, de sentimento, de atitude e ter respostas, foi a leitura. Uma leitura naturalmente que não nos cobra com veemência, mas nos toca no íntimo, no interior e faz com que a gente naturalmente mude, porque a gente se sente bem, né? A gente, quando se conhece o Espiritismo, que se internaliza nos seus conteúdos, a gente naturalmente vai mudando de pensamento, de comportamento, de atitudes e de sentimento e vai ficando, vamos dizer assim, naquele estado de graça relativo ao que você já captou, ao que você já obteve como conhecimento. Por isso que o Espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele nos convida e nos diz que após você passar 4 anos sendo profitente, né, não só como profissão de fé, mas estudando, conhecendo a doutrina espírita, você deve naturalmente mostrar uma sensível mudança. E isso acontece com qualquer um, principalmente com as pessoas que têm sensibilidade e que usar a razão, sabe que tem necessidade de mudar, para que a vida se torne mais leve, mais suave. Bem, o Espiritismo já não enfrenta tanta dificuldade, tanto desafio. Talvez o que falte são pessoas mais definidas, mais comprometidas, que estudem, que se conscientizem, que internalizem a essência da doutrina espírita e com a ajuda dos espíritos, a boa vontade, isso quebra qualquer barreira. Basta a pessoa querer, né? Porque os próprios amigos espirituais dizem, olha,
Se você tiver a vontade, se você querer fazer alguma coisa de útil benefício da humanidade, você terá todo o apoio. Então, o obstáculo que nós podemos dizer que existe é mais pessoal de cada um, porque hoje tudo é favorável. Você vê na grande mídia, você vê as redes sociais, a facilidade que temos de divulgar, de levar a mensagem espírita de forma sutil, de forma leve, de forma suave, sem exagero, sem proselitismo. Então, o obstáculo praticamente hoje em dia não existe mais tanto preconceito, né? Porque já é tão difundida a doutrina no mundo inteiro. Os congressos estaduais, os congressos nacionais, os congressos internacionais, os congressos mundiais. Então, tudo isso concorre para quebrar essas barreiras, essas dificuldades que possam existir, né? Hoje, nem no início aqui, no início do movimento, nós não enfrentamos tantas barreiras, apenas alguns preconceitos que, com o conhecimento de causa, né, das pessoas que começamos juntos, uma equipe boa, divulgando o Espiritismo com palestras públicas nas escolas, em locais neutros, em clubes, em colégios, né? Tudo isso contribuiu para quebrar essa barreira. Uma coisa que quebra a barreira também é o atrevimento. Um atrevimento no sentido de ter coragem, de enfrentar, de não ter receio de dizer: eu sou espírita, eu sou cristão redivivo. Ser espírita é ser cristão é ser espírita. Porque ser espírita é estar com Jesus na sua consciência, no seu interior, no seu espírito necessitado de luz. E Jesus, ele mesmo diz: vinde a mim, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os ajudarei, né? Se tiver necessidade, socorra a mim, através dos meus ensinamentos, né? Através das ações, das atitudes que o meu Evangelho oferece, você se tornará uma nova pessoa, né? Então, praticamente, não existe mais tanto obstáculo, existe assim, falta de atitudes, de determinação e ter a vontade de difundir, ter o amor, né? De difundir Jesus, porque divulgar o Espiritismo é divulgar Jesus. Então, o obstáculo maior é a gente não divulgar, é a gente se acomodar e não divulgar o Espiritismo. Esse é o maior obstáculo que tem. A maior caridade que pode se fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Então, o obstáculo é não divulgar. No momento que você se propõe a divulgar, pronto, acabou o obstáculo. As pessoas estão necessitadas, aptas a receber tudo aquilo que a doutrina tem para oferecer. As pessoas estão preparadas. Dizem os amigos espirituais que só falta difundir mesmo, levar a divulgação, porque as pessoas estão preparadas para recebê-la. Moisés, né, há quase 5.000 anos atrás, ele traz a primeira grande revelação para a humanidade, que são as leis de Deus propriamente ditas, né? Ele vem dizer o que fazer. É o primeiro contato que a humanidade terrena tem com religiões assim organizadas. É a primeira grande revelação, que é Moisés. Depois de 1.200, 1.300 anos vem Jesus. Jesus vem objetivamente, de forma direta. Ele vem trazer a sua doutrina, o seu Evangelho, que é um código de ética universal, um tratado de ética, né, de sociologia cósmica universal. Ele vem trazer, dizendo, ensinando como fazer. Mas aí ia ficar muita coisa ininteligível. Ele diz que muita coisa ficaria ininteligível, que as pessoas não compreenderiam tudo aquilo que ele havia ensinado. Mas ele pediria ao Pai, pediria a Deus, e ele enviaria um novo Consolador. Aí depois de 1857 anos nós temos essa doutrina consoladora, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, as obras básicas, ensinando como fazer. Todas três é uma sequência. Jesus não veio combater nem contradizer a lei mosaica, a lei de Deus propriamente dita. O Espiritismo também não vem contradizer nem combater a lei de Deus, nem o Velho Testamento e nem o Novo Testamento. Vem dar continuidade, vem dar sequência. O próprio Jesus disse que vem dar sequência, continuidade
continuidade à lei de Deus depois de Moisés. E o Espiritismo também diz que vem dar sequência, continuidade à lei de Deus. Então ele não veio o Espiritismo para combater, para criticar, para julgar nenhuma doutrina, nenhuma religião, mas vem para difundir as leis de Deus com mais essência, com mais clareza, com mais justificativa, com mais lógica, dando luz aos fatos, tirando o véu da face que nos foi colocado propositadamente. Uma das coisas mais sublimes que eu acho que gosto de fazer é divulgar o Evangelho de Jesus, é falar de Jesus. Apesar da parte científica também, que gosto muito das informações científicas que a doutrina nos proporciona, explicando as leis naturais, as leis de Deus de forma científica, até técnica, são muito importantes, como também a filosofia que está no Livro dos Espíritos, que a tudo responde de forma fácil e compreensível, toda a historicidade da humanidade, desde os primórdios da geração humana aqui na Terra, começando pelo mineral, depois passando pelos seres orgânicos pequeníssimos, até chegar aos seres orgânicos, biológicos maiores, até chegar na fase nominal. Isso é muito interessante, é muito importante. Mas o que eu gosto muito também de fazer, que eu acho assim, que eu me sinto fortalecido, que a gente se sente fortalecido, é estudar o Evangelho, aprender o Evangelho e difundir. Isso nos dá uma fortaleza muito grande. Parece que a gente sente Jesus perto da gente quando a gente faz isso.